Boa tarde a todos. Convido a todos a tomarem os seus lugares para darmos início ao nosso último painel. Neste momento, convido a consultora legislativa da Câmara dos Deputados para proferir a sua palestra sobre mobilidade urbana e aspectos econômicos. Luciana Teixeira. Painel. Neste momento, convido a consultora legislativa da Câmara dos Deputados para proferir a sua palestra sobre mobilidade urbana e aspectos econômicos. Luciana Teixeira. Boa tarde a todos. Eu recebi a incumbência de mantê-los acordados às 14h, mostrando números da economia da mobilidade urbana. Então, vai ser um pouquinho difícil, mas vamos lá, eu prometo ser breve. Esses dados orçamentários que eu vou agora apresentar para vocês, eles foram fornecidos pela Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados, e eu queria, então, agradecer aos consultores Júlia e Hélio Tolini. Esses dados, esse estudo, faz parte do livro que foi apresentado aqui e foi lançado aqui na quarta-feira, Os Desafios da Mobilidade Urbana, resultado de um estudo de consultores aqui da Câmara sobre os desafios, então. Primeiro, vou falar um pouco sobre o impacto econômico da imobilidade urbana. A gente está falando, então, das externalidades produzidas pela imobilidade. Essas externalidades, então, vêm de acidentes de trânsito, da poluição, dos congestionamentos. O que nós fizemos aqui foi uma revisão bibliográfica apresentando os números produzidos em pesquisas de vários órgãos, especialmente o IPEA, a ANTP. Então, os custos dos acidentes, o mapa da violência, em 2013, estimou em 11,8 bilhões de reais por ano. Já a ANTP, no relatório de 2012, estimou esses custos em 15,2 bilhões de reais. E entre os itens de despesa que mais pesam nesse custo, vocês podem ver na tabela, primeiro é a perda de produção. São aquelas pessoas que se acidentam e que deixam de trabalhar ou têm a sua capacidade laboral reduzida. Então, vocês podem ver que isso representa 62% do custo, seguido, então, depois dos danos a veículos. Representam quase 30%, e, por último, atendimento médico hospitalar das pessoas, então, acidentadas, 13,3% dos custos. Esses três itens, então, representam mais de 80% dos custos dos acidentes de trânsito no Brasil. O outro impacto é dos congestionamentos. Então, também foi estimado o custo dos congestionamentos pelo IPEA e a ANTP, conjuntamente, no estudo de 2009, levou em conta, então, 10 cidades, e só os custos do transporte sobre pneus. O que eles calcularam? Eles calcularam os custos do aumento do consumo de combustível em decorrência dos congestionamentos, da emissão de poluentes, do impacto no sistema de ônibus, tempo, gasto e ocupação do espaço urbano. Não incluiu os custos de desapropriações, que a gente sabe que são enormes. Então, esse custo, de fato, é bem maior do que foi estimado. E eles estimaram, então, em mais de 1 bilhão o custo total nessas 10 capitais, né, no ano de 2009. E é bem interessante porque vocês podem ver aí na tabela, não sei se dá para enxergar, que dá ou não dá? Não dá, ai, que pena. Mas eu posso depois, para quem estiver interessado, os organizadores acho que podem disponibilizar essa apresentação. Bom, eles dividem, então, eles
calcularam o custo do tempo perdido, do consumo de combustível adicional resultante dos congestionamentos, da poluição e do próprio desgaste do sistema viário, chegando a esse resultado. Outro impacto é o da poluição do ar. E os custos, também foram estimados pela ANTP, o custo da emissão de poluentes em 6,3 bilhões de reais, e eles também estimaram o custo dos impactos da poluição do ar por habitante por ano. Então, você vê que tem um pico em 2009, em 2010 houve uma redução, isso muito por conta dos programas, né, veiculares, especialmente para veículos novos, né, de controle da emissão de poluentes. Não há nada hoje em dia em relação aos veículos antigos em circulação. Bom, o custo, então, estimado, considerando acidentes, poluentes, custos pessoais e custos públicos, pela ANTP para o ano de 2012, foi de 205 bilhões de reais. Eu estou chamando a atenção para esse número, e aí tem um outro dado interessante aqui embaixo, é que 163, ou seja, 70 e tantos % desse custo aí, resulta do transporte individual. 42,9, quase 43 bilhões do transporte coletivo. A gente vê aí uma diferença bastante grande. Então, eu mostrei esses números para dizer que são números muito expressivos e que no orçamento, e os dados que a gente tem disponível no orçamento da União, o investimento na área é muito reduzido, haja vista ainda, se nós, então, levarmos em consideração os custos. Seria muito mais eficaz em termos de política pública se investir em mobilidade urbana e não incorrer nesses custos, custos ao sistema de saúde, custos em termos de perda laboral e vários outros que estão aqui estimados nesses estudos que eu apresentei. Então, a gente fez esse estudo, levando em conta os dados orçamentários, no plano plurianual 2008 a 2011, para infraestrutura social, aí leva em conta saneamento, habitação, transporte, estava estimado, ou seja, empenhado 113 bilhões de reais, um número razoavelmente expressivo. Mas no programa que não existia no PPA de 2008, o Programa Mobilidade Urbana e Trânsito. Então, a gente está fazendo um paralelo com o Programa de Transportes Coletivos Urbanos. Desses 113, qual foi a cifra que foi para, digamos, a mobilidade e transporte? 6,4 bilhões. E isso ainda não é o que de fato foi executado, isso é o planejado, o empenhado. Então, vocês vejam que ocupa um lugar de não muito expressivo, de menor relevância. No PPA 2012-2015, ainda está em andamento, né? A gente está com os dados até 2014, desenvolvimento urbano, fazendo um paralelo com a infraestrutura social, houve um crescimento, foi para 134 bilhões de reais. Mobilidade urbana também foi para 11,2 bilhões de reais. Descontada a inflação, houve um pequeno crescimento real, mas não um crescimento expressivo. Mas o que mais interessa para a gente é saber, de fato, quanto foi para a mobilidade urbana. E aí a gente vê no próximo slide que no orçamento 2008 a 2009, o programa Mobilidade Urbana e Segurança e Educação de Trânsito, o valor executado foi de apenas 1,2 bilhão de reais. Vocês vejam que lugar ocupa, né, nas prioridades aí do governo, a mobilidade. Isso eu estou falando, claro, só de recursos federais. A esses teriam que ser somados os recursos de estados e municípios, os quais não estão disponíveis, e outros recursos onerosos que a gente obteve alguma informação, como vocês vão ver um pouquinho mais adiante. No orçamento 2012 a 2014, esse mesmo programa, o valor executado foi de 1,7 bilhão. Representa 25% das dotações iniciais do que foi empenhado. Quer dizer, a execução é baixíssima, né? O que é programado já não é expressivo, e a execução é bem menor. Então, eu falei dos recursos orçamentários, agora alguma informação sobre os recursos não orçamentários, ou seja, os recursos de financiamento, ou chamados recursos onerosos.
são recursos geridos pelo Ministério das Cidades, pelo BNDES e outros. A gente obteve essa informação por meio de um requerimento apresentado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos e o relator do estudo de mobilidade urbana, o deputado Benedetti, e obtivemos algumas informações para o período de 2006 a 2014. A gente pode avançar. Esses são recursos previstos, são recursos empenhados, não são os recursos executados, a gente não conseguiu obter essa informação. Então, isso é uma intenção de gasto, a gente sabe que essa intenção ficou muito longe da execução, mas não sabemos exatamente qual foi o valor executado. Então, com a fonte FGTS, o total de 2006 a 2014 foi de 45 bilhões de reais destinados à mobilidade urbana. O BNDES, 6 bilhões, totalizando, então, 56 bilhões, e isso ao longo de 12 anos. Em 2014, foram 15 bilhões desse total. Bom, então a gente vê, isso aí foi um pouco para a gente mapear a situação da mobilidade e qual a prioridade orçamentária da área. Porque a conclusão que nós chegamos, conclusão que nós chegamos é que a escassez de recursos vem da reduzida execução do já modesto orçamento para o setor. São poucos recursos e dos recursos empenhados, poucos são executados, como a gente viu. A baixa priorização da mobilidade no próprio Orçamento Geral da União, em relação a outras áreas, e a necessidade de ampliação das fontes de recursos para a mobilidade. Então, falar um pouquinho sobre a baixa execução orçamentária, a gente já viu, mas esse quadro, que infelizmente aí não dá para ver, será que não consegue um pouquinho mais de contraste aí? Era importante que vocês pudessem ver os números, mas a baixa execução orçamentária vem do contingenciamento de recursos para a formação, superávites orçamentários, então o que é empenhado não é executado, é contingenciado, e dificuldades aí também a gente não pode deixar de mencionar, que há dificuldades técnicas e operacionais, especialmente em nível local, para a elaboração de planos e projetos para acessar esses recursos federais. Né? Então, no âmbito do estudo, nós sugerimos também, o relator sugeriu, a criação de um fundo para capacitação em mobilidade urbana com recursos específicos para esse fim. Não um fundo amplo, mas um fundo com esse viés, que é um viés para a melhoria da capacitação da mobilidade, que foi um dos pontos que ficou bastante claro e evidente no nosso estudo, como sendo uma área que realmente tem que avançar para que os recursos sejam acessados e os programas sejam, então, executados, e os projetos. Então, o que a gente pode ver é que, de 2002 a 2013, os recursos autorizados à execução orçamentária na execução orçamentária do Ministério das Cidades, eles foram crescentes, os recursos autorizados, empenhados e posteriormente autorizados, ou seja, é a intenção, né, orçamentária. Agora, os recursos pagos, eles são muito inferiores e esse percentual de execução vem caindo ao longo dos anos. Em 2012, foi de 28%. Em 2013, apenas 13% dos recursos que foram autorizados chegaram a ser executados. A gente vê que houve a cada ano um contingenciamento maior na área de mobilidade urbana. Então, o próximo slide, é uma pena que vocês não consigam enxergar. Segunda questão, para explicar a escassez de recursos, é a baixa priorização da mobilidade urbana no Orçamento Geral da União. As 3 colunas, que vocês não podem ver, mas essas 3 colunas, elas mostram a participação, primeiro, do Ministério das Cidades no Orçamento Geral da União, a participação do Programa de Mobilidade Urbana no Orçamento Geral da União e, por fim, a participação da mobilidade urbana dentro do Ministério das Cidades, ou seja, no orçamento específico do Ministério. O que a gente
observa é que a participação do Ministério da Cidade no Orçamento Geral da União caiu em 2008, que era 0,13%, em 2013 foi para 0,18% do orçamento. A participação do Programa Mobilidade Urbana, então a gente está saindo das caixinhas maiores e afunilando, né? Mobilidade Urbana, que era 0,09% do orçamento, a participação em 2008, em 2013 foi para 0,03%. E a participação da mobilidade urbana no orçamento do Ministério das Cidades, que era de 25% em 2008, em 2013 alcançou 14%. Então, acho que isso denota que tipo de priorização em termos de política pública é dada para a mobilidade urbana. Os números, eles, de fato, falam por si mesmos, né? Não há como encontrar uma outra interpretação. Bom, no próximo slide, por favor, a gente pode ver, então, que foi realizado em 2015 esse estudo do BNDES e estimada a demanda por infraestrutura para a mobilidade urbana em 15 regiões metropolitanas, 234 bilhões de reais. Quando a gente pensa que o orçamento executado para a mobilidade, orçamento federal, estou falando sempre, né, para a mobilidade, no PPA, né, no PPA não, de 2012 a 2014, o orçamento executado foi 1,7 bilhão de reais, o que a gente pode dizer sobre essa estimativa? Parece que a gente está bem distante da realidade, né, de tentar, pelo menos, diminuir a insuficiência de infraestrutura no país, para a mobilidade, especificamente. Desses 234 bilhões, 94% dos recursos seria para a infraestrutura dos modos metroferroviários, quer dizer, quase a totalidade dos recursos. E aí tem aqui uma conclusão do estudo, que o aumento de investimentos tem que ser aliado à melhoria de gestão, por isso a nossa sugestão de criação de um fundo para a capacitação de recursos humanos em mobilidade, e uma mudança na composição dos modais em favor do transporte coletivo. Então, é a combinação desses fatores que pode surtir resultado e um efeito em termos de melhoria da mobilidade urbana no Brasil. Então, uma terceira questão é a necessidade de ampliação das fontes de recurso, que mesmo os recursos planejados, ou seja, aqueles recursos empenhados no orçamento, eles ainda são insuficientes, dada a grande demanda por investimentos. Então, é necessário um aumento de investimentos federais acompanhados de mecanismos de regulação de preços. E aí, especificamente, nós estamos falando sobre as tarifas, especialmente do transporte sob pneus. Hoje em dia, a gente sabe que essas tarifas são calculadas com base em planilhas de custo. Essas informações, há uma grande assimetria de informação entre as operadoras e o governo. As operadoras detêm essas informações e os custos, se aumentados, eles são, de acordo hoje com esse mecanismo de regulação de preços do transporte sob pneus, eles são repassados diretamente a preço. Então, o que a gente conclui? Quanto maior o custo, maior a tarifa. Isso tem que ser repensado. Não se pode aumentar o financiamento e esse financiamento ir para uma vala, um escoadouro, digamos, via aumento de preços, aumento de tarifas. Então, no estudo, há uma proposta para se pensar outros mecanismos intermediários, como, por exemplo, o price cap, que já é utilizado por vários países e, no Brasil, em vários setores, medicamentos, telefonia, especialmente, e também nos contratos de concessão de rodovias. Acredito que nosso colega Tarcísio deva ter mencionado essa questão hoje pela manhã, na palestra. Bom, e outra questão, para ampliação das fontes de recursos, a gente não pode também só contar com os recursos federais, ainda mais nesse ambiente hoje atual de crise econômica. Os recursos estaduais e municipais também têm que se somar a eles e, especialmente,
aumentar a participação dos usuários do transporte individual e do setor produtivo no financiamento da mobilidade urbana. A gente está falando o quê? De instituição de vários mecanismos que estão disponíveis e que em vários países do mundo já foram adotados, como o pedágio urbano, a taxação de estacionamentos, a captura de valorização mobiliária, a valorização e a maior utilização da contribuição de melhoria, entre outros tantos mecanismos disponíveis e que são subutilizados aqui no país. Outro ponto que nós também nos detivemos no estudo é as parcerias público-privadas e o incremento dessas parcerias. A gente acredita que, tendo em vista toda a restrição orçamentária que tem se agravado ao longo dos últimos anos e deverá se agravar ainda mais aqui para frente, é preciso promover e dar incentivos para que o setor, a iniciativa privada, também participe do financiamento da mobilidade urbana por meio dessas parcerias público-privadas. Eu tive que selecionar alguns tópicos aqui para falar, porque a gente dispunha de pouco tempo, acho que talvez já tenha me excedido, com certeza, mas há vários outros tópicos e questões que estão mencionadas e foram tratadas no livro. E eu vou fazer propaganda, então, do nosso livro, os desafios da mobilidade urbana, e todos esses temas eles foram aprofundados, estão tratados no livro, e ainda outros que eu não tive tempo, infelizmente, de mencionar aqui, mas espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer. Muito obrigada, boa tarde a todos. Aqui, mas espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer. Muito obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu agradeço à senhora Luciana pela apresentação. Nesse momento, eu gostaria de dar um aviso do livro que foi lançado pelas sedes nessa quarta-feira. Quem ainda não solicitou, quiser solicitar um exemplar, as fichas estão na secretaria do evento, ok? Nesse momento, nós entraremos em contato com o professor Rui Marques, da Universidade de Lisboa, que ele irá proferir a palestra dele por meio de videoconferência. Sim? Muito bem. Neste momento, o professor Dr. Rui Marques, da Universidade de Lisboa, irá proferir a apresentação, a palestra sobre privatização e concessão de infraestruturas de transporte. Com a palavra, o professor Rui. Muito boa tarde. Gostaria... O professor Dr. Rui Marques, da Universidade de Lisboa, irá proferir a apresentação, a palestra sobre privatização e concessão de infraestruturas de transporte. Com a palavra, o professor Rui. Muito boa tarde. Gostaria... Não sei se estou... Ouvem bem? Sim. Ok. Muito boa tarde. Gostaria de começar por agradecer o convite e pedir desculpas de não estar presente, mas tenho viagem marcada amanhã para a Austrália e seria muito complicado estar a vir do Brasil para Portugal e depois de Portugal para a Austrália. Bem, indo diretamente à minha apresentação, eu irei focar na agenda, na ementa desta apresentação, primeiro uma introdução, depois porque o recurso ao modelo de setor privado, participação do setor privado baseada na privatização ou mais usual no modelo de PPP, em parceria público-privada.
falar um pouco do panorama do modelo PPP no setor dos transportes no Brasil, alguns desafios para a aplicação do modelo, algumas linhas orientadoras e, finalmente, algumas notas finais. Bem, aquilo que se tem verificado no Brasil, como podem ver na presente figura, é um investimento insuficiente em infraestrutura quando comparado em termos de percentagem do PIB com outros países. Verificamos, por exemplo, que o Brasil tem investido na ordem dos 2,2% do PIB, enquanto países como a Índia ou como a China têm investido mais do dobro, na ordem entre os 5% e 6%. Isto torna-se um efeito negativo na competitividade nacional e um retardador do desenvolvimento económico. O investimento, de acordo com as contas efetuadas, devia aproximar-se na ordem dos 240 bilhões de reais, pelo correspondente a cerca de 5% do PIB. Porquê é que é importante investir em infraestruturas de transporte? Como todos nós sabemos, porque é uma melhoria da produtividade e da competitividade do país, melhorando a eficiência da rede de transportes e aumentando, simultaneamente, a atratividade do investimento externo. Por outro lado, melhores infraestruturas de transporte permitem um maior desenvolvimento social e o aumento da coesão territorial no território. O investimento planeado em infraestrutura de transporte tem como objetivos, por um lado, reduzir o custo logístico, a melhoria da qualidade das rodovias, a expansão dos modais aquaviário, ferroviário e rodoviário, a redução do congestionamento do transporte rodoviário urbano, entre outras vantagens que este investimento planejado pretende obter. Mas porquê o uso do setor privado ou porquê o modelo de parceria público-privada? Pretende-se um pouco responder à questão como financiar a realização de projetos de grande escala, como promover a eficácia e eficiência na prestação de serviços de infraestruturas de transporte, como atrair capital privado para a participação em projetos não lucrativos. E a questão que se coloca é: PPPs são ou não são a solução para estes desafios? Quais é que são as características-chave deste modelo de contratação pública? São envolver projetos de reconhecido interesse público, projetos que exigem um investimento inicial elevado, permitir ter contratos de longa duração e, desta forma, poder amortizar ao longo do tempo os investimentos efetuados, possibilitar a transferência de riscos para o setor privado, incentivar e maximizar o desempenho na provisão de serviços e envolver várias fases do ciclo de vida da infraestrutura. Ao contrário do modelo de contratação pública tradicional, o modelo de PPP permite que tenha o mesmo protagonismo a funções em termos de projeto, de execução e de operação e manutenção da infraestrutura e, desta forma, poder optar por soluções mais racionais e que mitigam ou que minimizam o custo global do projeto. O conceito de PPP no Brasil é um pouco diferente do conceito de PPP na Europa. De qualquer forma, os princípios, se quisermos, teóricos ou contratuais subjacentes são os mesmos. No Brasil, como sabe, existem basicamente dois modelos de PPP, o chamado concessão patrocinada e a concessão administrativa, e depois temos modelos contratuais alternativos, são do setor privado, que incluem a concessão comum e a contratação de serviços, a permissão, a locação de ativos ou a privatização das infraestruturas, menos usual no caso de infraestruturas de serviços públicos, em particular de infraestruturas de transportes. Tanto a concessão patrocinada como a concessão administrativa e a concessão comum têm como características o facto de corresponderem a contratos de longa duração, o facto de exigirem a realização de investimentos elevados por parte do setor privado e também pela transferência e partilha de riscos entre as partes, entre parceiro público e parceiro privado. Embora existam algumas diferenças entre os três tipos de contrato, entre o contrato de concessão patrocinada, concessão administrativa e concessão comum, que se traduzem a nível de quebra da cobrança da própria tarifa, se ela é todo recuperado por pagamento do usuário ou do utilizador, por um lado, ou, por outro lado, só um segundo.
Peço desculpa. Continuando, a diferença entre os diferentes modelos de concessão comum, concessão patrocinada e concessão administrativa estão relacionados não só com a cobrança da tarifa ao usuário. No caso da concessão comum, o usuário comporta, o utilizador paga totalmente o serviço. No caso da concessão patrocinada, ele paga parcialmente. E no caso da concessão administrativa, toda a remuneração do parceiro privado é feita através de uma contraprestação mensal ou periódica que é paga pelo Estado a essa entidade. Mas, obviamente, que o facto de a tarifa ser paga ou não pelo usuário tem outras consequências em termos da partilha de riscos entre as partes e em termos, sobretudo, da forma como a remuneração do parceiro privado é obtida. Este quadro sistematiza um pouco as diferenças entre os três modelos e importa aqui reter que, naturalmente, o modelo desejado seria o modelo da concessão comum, em que seria aplicado o princípio do usuário ou do utente pagador e não, portanto, ter financiamento do Estado, independentemente das políticas sociais que se possam ser usadas nos vários modelos de transporte. Desta forma, assim, as principais vantagens do modelo PPP são, desde logo, a alavancagem de projetos ultrapassando as necessidades de financiamento de curto prazo, aplicarem-se a projetos de interesse público e em projetos não lucrativos, incentivar a inovação e beneficiar o know-how do setor privado, a abordagem do ciclo de vida da infraestrutura que conduz a menores custos globais, beneficiar da competição entre privados no acesso ao mercado, na fase de licitação, e o investimento privado em infraestrutura pública reverte para a entidade pública no final do período da concessão. Obviamente que o modelo PPP não é perfeito e tem também gargalos. Desde logo, o elevado custo de capital na utilização destes projetos. A dificuldade que existe de prever custos e receitas para um longo período, para 30 anos, por vezes mais. Lacunas contratuais, porque os contratos são sempre contratos incompletos na possibilidade igual pelo concessionário. A utilização devida ou desadequada deste modelo, porque este modelo faz a infraestrutura hoje e paga amanhã e, portanto, pode haver uma utilização excessiva do modelo. Elevados custos de transação, muitas vezes a competição, que é um dos principais benefícios, ela não acontece, são poucos os participantes nos projetos, os projetos são elevados, de custo elevado e com muita complexidade, e, portanto, são aspectos que têm que ser tidos em conta no desenho e na implementação da participação do setor privado, em particular de PPPs no setor dos transportes no Brasil e em todos os países. Desta forma, alguns fatores críticos de sucesso prendem-se com a estabilidade macroeconómica, legal e institucional, a qualidade dos estudos realizados, a partilha e rigor na partilha de riscos, o suporte político e envolvimento da comunidade, a transparência, a confiança, a comunicação e comprometimento, a regulação e gestão de contratos eficazes, entre outros aspectos. Bem, qual é que é o panorama das PPPs em infraestrutura de transporte no Brasil? Desde 2005 a 2006, alguns projetos em modelo de PPP já foram implementados. Espera-se, no entanto, que este número aumente de forma considerável nos próximos anos. Entre 2004 e 2014, até dezembro de 2014, foram implementados 11 projetos PPP no Brasil, correspondendo a 25,1 bi em termos de investimento. Aqui apresentam-se os estados onde os projetos ocorreram, maioritariamente o estado de São Paulo e Minas Gerais, mas também uma PPP no Ceará, outra em Pernambuco, outra na Bahia, no Rio de Janeiro e também no Paraná. Olhando para cada modo em particular, no caso aéreo, uma PPP e 6 concessões comuns. No setor ferroviário, 12 trechos concessionados, em formato de concessão. No rodoviário, 5 PPPs e 54 concessões comuns, até 2013. Na mobilidade urbana, 5 PPPs, sobretudo relativamente aos metrôs e à EVRA VLT do Rio de Janeiro. E no caso de portuário aquaviário,
133 terminais de uso privativo, 2 concessões de portos e 36 concessões de terminais. Na infraestrutura rodoviária, das 5 PPPs contratualizadas, 4 PPPs foram concessões patrocinadas para melhoramento e expansão de redes e uma PPP para ligações estratégicas em formato de concessão PPP administrativa. O potencial de aplicação neste subsetor é muito elevado, tanto a nível de gerenciamento e manutenção do sistema viário urbano, execução e melhoramento das rodovias federais de conexão interestadual ou transnacional, reabilitação de rodovias em mau estado e reforço de rodovias de conexão intermodal com portos, aeroportos ou terminais ferroviários e, portanto, encontram-se, de acordo com o CMT, 13.017 quilómetros de rodovias em mau estado, com um investimento estimado de cerca de 180 bi a preço de 2011, portanto, hoje um valor que deve ser bastante superior. No caso da mobilidade urbana, estão 5 PPPs contratualizados, um investimento previsto de 14,8 bilhões, tem um potencial de aplicação muito elevado, expansão de transporte metroviário a outras cidades, reativação e reabilitação de redes ferroviárias urbanas, sistemas avançados de transporte coletivo rodoviário, chamados BRT. Apenas 12 cidades brasileiras têm transporte ferroviário e metroviário urbano, com cerca de 1.023,4 km, portanto, que serão usados. Na infraestrutura aeroportuária, uma PPP contratualizada, o Aeroporto Regional da Zona da Mata em Minas Gerais, a construção, manutenção e exploração de vários aeroportos internacionais em regime de concessões, Tragamente de Guarulhos, Viracopos, Brasília, Natal, Galeão e Confins. O aeroporto de Brasília é um bom exemplo da diferença do ponto de vista de qualidade de serviço do regime anterior para o regime pós-PPP ou pós-concessão. Existe também aqui um potencial grande de aplicação, designadamente melhoramento dos aeroportos regionais, com uma alavanca estratégica, gestão e manutenção de aeroportos e expansão da capacidade dos aeroportos internacionais. No caso da infraestrutura ferroviária, o potencial de aplicação, expansão da malha ferroviária, 40 mil km previstos até 2020, operacionalização do motor estratégico, construção e manutenção das vias através da VALEC, liberalização das vias atuais após o vencimento das concessões, redução de acidentes. Na infraestrutura aquaviária, o potencial de aplicação, expansão das estruturas portuárias, concessões para a construção de terminais previstos no Programa de Infraestrutura Logística, no PIL, sinalização e manutenção e alargamento de corredores aquaviários, criação de plataformas logísticas, os chamados portos secos, e também o melhoramento do desempenho dos portos. Estes são os projetos que estão em cima da mesa e com potencial grande desenvolvimento através do setor privado e em regime de PPP. Quais é que são os desafios para a aplicação de PPPs no Brasil? O que é que se pretende evitar? Pretende-se evitar, por um lado, a escassez de investidores, por outro lado, o conflito com os concedentes, o desequilíbrio orçamental das PPPs e o descontentamento dos utilizadores, dos usuários. Falhando qualquer um destes aspectos, o modelo PPP torna-se insustentável. Como é que podemos evitar que isto ocorra? Primeiro, confiança. Isto é a confiança dos investidores. Tem que haver uma atitude de os governos e o setor público ser amigo do mercado. Ser amigo do mercado não significa necessariamente elevadas taxas de retorno, significa apenas propiciar as condições de taxas de retorno normais ou de mercado que permitam a sua atratividade. E isso consegue-se com estabilidade política, com estabilidade institucional, com estabilidade regulatória e com coerência e mitigação em termos de sobreposição na legislação, tão importantes em países com vários níveis de governo ou de administração, como o caso do Brasil. Também importante é a racionalidade da decisão da própria PPP. Isto é, quando se decide fazer um projeto de PPP, tem que haver um planejamento alinhado com políticas públicas e estratégias setoriais. Tem que haver priorização de projetos. Muitas vezes se pretende obter um determinado objetivo, a construção de vários quilómetros de uma determinada infraestrutura ferroviária ou rodoviária, mas tem que se priorizar. Quais é que são mais importantes? Não podemos querer fazê-los todos ao mesmo tempo. E também, sobretudo, o análise de mérito das várias propostas.
Obviamente que estamos a falar de projetos públicos, são projetos de natureza de opção política, mas eles têm que estar alinhados com as políticas públicas e estratégias setoriais, que muitas vezes ultrapassam ciclos políticos, têm que ser atrativos para o setor privado e têm que, simultaneamente, também permitir o alívio das contas públicas no curto prazo. Outro aspecto fundamental tem a ver com a própria viabilidade dos projetos. Para isso, muito importante é os estudos que são feitos de preparação do projeto, os estudos preliminares, que muitas vezes incluem estudos técnicos de engenharia, estudos financeiros, estudos de custos-benefício, o chamado comparador do setor público, que no Brasil não é prática de ser feito, mas que é, a nível internacional, muito comum em outros países, Estados Unidos, Canadá, no Reino Unido, na Austrália. O Brasil tem um modelo de procedimento de manifestação de interesse, chamado modelo PMU. É um modelo que, por exemplo, não é permitido na Europa, que é proibido, mas que é usual em outros países na América. É um modelo que tem muitas vantagens do ponto de vista de alavancar projetos, mas também tem outras desvantagens, porque pode reduzir a competição no mercado, por um lado, e por outro lado, muitas vezes as entidades públicas não estão capacitadas o suficiente para poder analisar e para poder verificar e para poder avaliar o mérito dos projetos que são desenvolvidos e dos estudos que são desenvolvidos pelo setor privado. Outro aspecto importante é a transferência de risco, que se prende, obviamente, com a avaliação e mérito das propostas, mas, sobretudo, quando se constrói a matriz de riscos, que ela seja o mais equilibrada possível. O caso, por exemplo, do trem-bala no Brasil é claramente um exemplo em que um dos problemas foi precisamente que a matriz de risco não estava equilibrada o suficiente para ser suficientemente atrativa para o setor privado. E, portanto, quando ela é desequilibrada, aquilo que se transforma é que não há participantes, ou se há um ou dois participantes, e tem um custo muito elevado para poder participar na licitação. Isto, portanto, leva a uma baixa atividade das PPPs e, por outro lado, leva a que ela seja aditada com frequência e que existam frequentes reequilíbrios económico-financeiros que também normalmente se traduzem nos denominados passivos contingentes que não são explícitos e não quantificados, mas que mais tarde ou mais cedo podem aparecer nas contas públicas. Aquilo que normalmente nós, pelo menos aqui em Portugal, chamamos os esqueletos no armário, que por vezes podem aparecer mais tarde, sobretudo se eles não são evidenciados de uma forma transparente. Outros aspectos importantes, naturalmente, eu já referi há pouco a competição para o mercado, participação do maior número de licitantes, possibilitar a participação de empresas estrangeiras, muitas vezes isso não é fácil e é sempre bom que as empresas sintam que pode haver concorrentes externos, de forma que se evite, que aumente a concorrência e que se evite práticas menos lícitas, uma adequada gestão de contratos, identificação e funções definidas no contrato, que deve ser feita ao longo do tempo, quando existe o modelo que o setor privado, seja por privatização ou por PPP, não significa que exista uma demissão da entidade pública na regulação e na gestão desse serviço. É, sim, uma função diferente daquela que era anterior como operador ou como prestador, e, portanto, mas isso é uma função bastante importante. A regulação é uma função diferente da gestão de contrato. O regulador é independente das partes, da entidade pública e da entidade privada, e, portanto, deve, sobretudo, dirimir conflitos, participar e ser uma espécie de árbitro na negociação dos contratos de reequilíbrio, na negociação dos contratos, na situação de reequilíbrio económico-financeiro, e, portanto, não é esse o papel do gestor de contrato, que é aquela entidade que deve acompanhar a execução do contrato dia a dia. Finalmente, um outro aspecto que é fundamental é a capacitação. A capacitação das entidades públicas, que, por ser uma área, as PPPs se envolverem áreas multidisciplinares, quer na área do direito, jurídica, quer na área financeira, mas também na área técnica, na área da engenharia, nos vários setores, muitas vezes não está suficientemente capacitada para poder estar ao mesmo nível de discutir em igualdade de circunstância com os prestadores privados. É fundamental que as entidades públicas sejam capacitadas e é fundamental que elas possam acompanhar o processo em todo o ciclo da PPP. Já estou a terminar, penso que já ultrapassei o meu tempo. De qualquer forma, muito rapidamente, algumas linhas orientadoras. Por um lado, programação estratégica em termos dos projetos a desenvolver em PPP. Embora, naturalmente, seja respeitado os vários níveis de governo, deve haver alguma centralização do ponto de vista de como
estes projetos devem ser desenvolvidos e, portanto, nota-se que muitas vezes são feitos de forma individual e isolada pelos vários Estados e também pelos vários municípios a nível de outras infraestruturas de transporte e de outras infraestruturas urbanas, sem a coordenação e o planejamento que deve ocorrer. Nesse sentido, é necessária alguma reorganização institucional, não no sentido de tirar a autonomia dos Estados, a autonomia dos municípios, mas de poder haver uma estratégia a nível do país, do Brasil, em termos de concerne ao desenvolvimento de PPPs e infraestrutura. Muitas vezes projetos estão parecidos entre os vários Estados, entre os vários municípios, e os ensinamentos que ocorrem na execução dos projetos não são transferidos para os restantes, e nesse sentido poderia ser criada uma espécie de observatório nacional que tivesse uma espécie de papel de fomento deste tipo de projetos. Alguma harmonização licitatória e contratual seria necessária e poderia ser a função deste observatório, designadamente desenvolvimento de documentos e metodologias standardizadas, simplificação dos processos administrativos e licitatórios, aumento da transparência dos processos e das informações. Também os incentivos à promoção das PPPs, eu já há algum tempo que refiro que poderia ser interessante haver uma espécie de pacto para esta modalidade de contratação, que pudesse canalizar dinheiro que fosse controlado, supervisionado, mas utilizado pelo setor privado para o desenvolvimento de projetos em regime de PPP, mas também outras opções, como, por exemplo, incentivos fiscais, designadamente, por exemplo, canalizar ou remover o PIS/COFINS em termos da execução para projetos em regime de PPP ou de infraestruturas em serviços essenciais, ou mesmo a própria dívida líquida imposta em termos de legislação para os Estados aos municípios 5%, que numa perspectiva de longo prazo pode ser um valor bastante reduzido. Finalmente, o fortalecimento das organizações, facilitação técnica para estruturar e modelar as PPPs, transferência de know-how, reforço do papel das ciências reguladoras, o envolvimento da comunidade, ser criados mecanismos que facilitem o envolvimento participativo da comunidade, a boa governança destes contratos, destes projetos, que se faz com muita transparência, com muita participação, com muita responsabilização por parte das várias entidades envolvidas, disseminar os benefícios e conhecimento sobre PPPs. Temos sempre que lembrar que estamos a falar de projetos de natureza essencial, de primeira necessidade, em que muitas vezes o envolvimento do setor privado não é bem visto, porque se associa escrupulosamente ao lucro, e isso não tem que ser assim, e portanto muitas vezes é porque as comunidades e os usuários não conhecem a realidade destes projetos, não conhecem que em muitas regiões, em muitos estados, em muitas geografias do mundo, eles têm sido implementados com muito sucesso. Muito rapidamente as notas finais, só referir que as PPP são indispensáveis e o setor privado é fundamental para a concretização dos vários planos setoriais na área dos transportes. Embora o número de PPPs no Brasil é ainda reduzido, tem existido um crescimento acelerado de contratos assinados nos últimos anos. Há diversos contratos em preparação, portanto, que não estão já assinados, mas em preparação. A experiência de PPP mostra benefícios, mas também tem perigos, e, portanto, temos que ter conscientes dessa realidade. O desenvolvimento adequado de PPPs exige um reforço de mecanismos de governança e na capacitação das entidades administrativas. É fundamental ter Estados do setor público forte para poder acompanhar estes contratos. É também bom para o setor privado que o setor público possa supervisionar e acompanhar os projetos. É claramente um redutor de eventuais conflitos futuros. E finalmente, referir que estes projetos são importantes, mas não os basta fazer bem, é necessário, sobretudo, fazê-los bem. Muito obrigado, estou naturalmente disponível para as vossas questões e, mais uma vez, obrigado pelo convite efetuado, que muito me honrou e que me faz estar aqui, embora à distância, com muito prazer. Agradeço a apresentação. Que me faz estar aqui, embora à distância, com muito prazer. Agradeço a apresentação do professor Rui e, nesse momento, eu convido o professor
Adriano Paranaíba para apresentar a palestra O Financiamento dos Programas de Mobilidade Urbana. Boa tarde a todos. Vou só arrumar o notebook aqui, mas a notícia boa é que vocês vão conseguir me ver. Boa tarde a todos. Vou só arrumar o notebook aqui, mas a notícia boa é que vocês vão conseguir me ver direitinho, tá? Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui participando desse evento. O interessante desse evento é que não é um evento da universidade, não é um evento da Câmara, não é um evento de técnicos, não é um evento político. É justamente a ideia de ter um evento que represente todas essas vertentes juntas. É por isso a importância e por isso que eu fico realmente muito feliz de ter sido convidado para esse evento, porque nós temos a oportunidade de realmente debater ideias entre o setor público, o setor privado, empresas estiveram aqui fazendo apresentação, temos aqui a Universidade de Brasília, outras instituições, para nós podermos fazer uma discussão de alto nível. Claro que nem sempre as ideias vão colidir, vão dar certo, porque a ideia é realmente debater para surgir novas soluções que nós precisamos para o setor de transporte. Será que vai sair o slide aí? Não? Eu acredito, então vamos voltar. Foi? Deu certo, meu irmão. Caramba. Olha só, acredito que nesses dias nós tivemos discussões excelentes sobre resoluções, o que nós temos que fazer para a mobilidade urbana, várias ideias são discutidas, mas a discussão que não encerra é de onde vem o dinheiro para financiar todas essas grandes ideias que nós temos, tanto no setor privado, na iniciativa pública e também nas universidades. Vamos, então, falar dessa questão do dinheiro, de onde vem o dinheiro, como é que a gente pode trazer perspectivas e tentar chegar perto de alguma solução. Não vou aqui, na academia a gente aprende que nós não podemos chegar a oferecer a verdade, a gente só tangencia a verdade, né? A gente mais refuta hipóteses do que aceita delas, mas vamos tentar fazer uma apresentação que a gente tente chegar a um senso comum. Primeiro, eu gostaria de dizer que essa apresentação é baseada em dois trabalhos que nós apresentamos esse ano. Primeiro foi no encontro da economia austríaca que aconteceu em Alabama, lá na sede do Instituto Mises nos Estados Unidos, e recentemente um artigo apresentado no Centro de Ciência Política da Universidade de Roma, né, que foi há 2 semanas atrás. Estava a 20 graus Celsius a temperatura, né? Eu voltei para cá, estamos aí a 40 graus Celsius, parabéns para nós. Vamos lá, vamos primeiro falar da economia do Brasil. Né? A gente tinha, no começo dessa década, um Brasil que estava decolando. Nós realmente tínhamos uma economia, a The Economist reservou 13 páginas para falar da economia brasileira. Bom, agora vai, está todo mundo em crise, mas o Brasil vai se dar bem, vai dar tudo certo.
Mas o que aconteceu logo em sequência? Logo em sequência, não decolou, não deu certo. Né? E mais recentemente ainda, The Economist soltou a capa do Brazilians, né? A tradução é Brasil está realmente afundando, está na lona. Não é um problema brasileiro, nós temos que entender que é um problema de política econômica. O que o Brasil passou e está passando é o que aconteceu na primeira grande crise americana de crédito, que não foi a crise de 29, foi o pânico de 1819. E desde então nós tivemos uma série de processos de crises no mundo, nos Estados Unidos e no Brasil, porque o governo intervém na economia, oferece crédito artificial, isso promove uma dualidade na decisão dos agentes econômicos, fazendo com que a economia entre em colapso. Ela vai entrar em recessão. Sempre que você tem expansão artificial de crédito, isso vai acontecer. Então, não é novidade nenhuma. Então, vamos buscar soluções para esse problema de falta de crédito, de falta de dinheiro, principalmente para a mobilidade urbana, apresentando o que nós temos atualmente de modelos urbanos, de financiamento urbano, seja no Brasil, seja em outros países, que a gente tentou levantar nesses trabalhos que nós produzimos. E, claro, termos a habilidade de ter um senso crítico a respeito disso, pautado em alguma coisa que a economia pode nos fornecer de subsídio para fazer uma discussão a respeito desses modelos. Vamos começar, eu vou falar só de quatro formas. Vai falar assim, faltou isso, faltou aquilo. Tá, vamos focar em 4, são 20 minutos. Vamos ver se a gente consegue finalizar falando desses 4 em 20 minutos. Vamos falar do primeiro modelo de financiamento, são os empréstimos. Esse o Brasil sabe fazer muito bem. A gente pegar dinheiro emprestado, isso aí é muito comum. A maior fonte de empréstimo do mundo é o Banco Mundial. Né? Para nós, países da América, nós temos aí o Banco de Desenvolvimento Interamericano e no Brasil, especificamente, nós temos o BNDES. O Banco Mundial ele tem uma trajetória muito interessante em mobilidade urbana. Na última década, foram mais de 7,5 bilhões de dólares dedicados para a mobilidade urbana. Um principal projeto que foi feito, um importante projeto que foi feito, é o Transmilênio de Bogotá. Todo mundo lembra do Transmilênio de Bogotá? Né? Uma obra fantástica, incrível. Infelizmente, hoje está já sobrecarregado, mas foi uma ideia muito boa. Claro, baseado no BRT brasileiro. Né? A ideia é lá de Curitiba. Ok, vamos falar do problema dos empréstimos. O empréstimo é uma ideia muito boa. Né? O Banco Mundial faz uma série de exigências, ela tem que ser coparticipativa, né? Você tem que ter mudanças institucionais para que o empréstimo venha e tem que ter uma parcela grande também do governo que está recebendo dinheiro, também de colocar dinheiro para participar disso. Qual que é o problema do empréstimo? Alguém precisa pagar a conta. Né? A gente pega empréstimo, mas são juros a perder de vista, são juros baratos, mas são juros, tem que ser pago, alguém vai ter que pagar, não adianta. Um outro problema, que para mim é o problema mais grave dos empréstimos, é na hora de se fazer o projeto. Infelizmente, nós temos uma tradição muito grande no Brasil dos projetos terem duas características. Primeira característica, a previsão de gasto é subestimada e a previsão de demanda de receita é sobreestimada. Então, nós temos projetos que têm uma tendência muito grande de dar errado. Ano passado, eu tive uma oportunidade muito grande de ir para onde eu considero a melhor escola de economia da Europa, que é a Toulouse School of Economics, né, à toa que de lá saiu o prêmio Nobel do ano passado, o professor Jean Tirole, e tivemos a oportunidade de apresentar um material onde fizemos um levantamento dos contratos de concessão de rodovias no Brasil, onde percebemos que em poucos anos os contratos receberam muitas renegociações, foram muito renegociados, porque houve problema de demanda ou houve problema de gasto subestimado. Especificamente da mobilidade urbana, nós temos um empréstimo que o Banco Mundial fez para o metrô da cidade do Rio de Janeiro. Olha que interessante, o projeto foram 2 contratos, milhões isso, eu esqueci de escrever milhões aí, mas está valendo, 373 milhões e 186 milhões, projeto inicial. Ele foi concluído nesses montantes, 426 e 230. Então, você já teve um comprometimento muito grande desse empréstimo, o dinheiro não foi suficiente para fazer o projeto todo, você teve um problema que foi justificado na questão macroeconômica da época e o metrô levou 10 anos para ficar pronto, porque você teve um problema de definição de tocar o projeto, porque ele foi muito mal estimado. E, infelizmente, é um problema muito recorrente hoje no Brasil. Vamos lá para o segundo modelo, que são os impostos destinados ao transporte público. São 2 que eu vou focar. O primeiro é uma tributação adicional ao combustível.
né, as rodovias americanas são todas financiadas através de tributos embutidos ali dentro do preço do combustível para você financiar as rodovias americanas. No Brasil, nós temos a CID Combustível. Qual que é o interesse da CID Combustível? É que do montante daqueles 15% no preço do combustível, você tire 25% vão para os estados do Distrito Federal e daqueles 25%, 29% vai para os municípios. Realmente se torna uma mina muito importante de recurso para você financiar, sejam projetos de mobilidade, seja projeto de logística ou seja projetos de infraestrutura. É uma excelente ideia, foi uma excelente ideia. Problema dessa ideia é que ela bateu de frente com a inflação. Então, infelizmente, para fazer controle macroprudencial, foi importante o governo diminuir sistematicamente a incidência da CID, para poder, através do controle do preço da gasolina, poder tentar controlar a inflação. Infelizmente, a gente viu que também isso não deu certo. Agora, o que eu acho interessante, que eu coloquei nesse gráfico, eu não sei se dá para ver, é que o PIS/COFINS, ninguém toca no PIS/COFINS. Ele continuou ali firme e forte, né? Agora, o dinheiro que ia para a mobilidade urbana, esse pode ficar para depois. E agora ele está retornando, né? Desculpa se eu falar, se eu duvido muito que os municípios vão ver um pouco desse retorno, desse dinheiro voltar para os municípios. Eu acredito que essa arrecadação voltou muito mais para tentar suprir o problema de caixa que o governo federal está tendo e está evidente aí para todos nós. O outro tipo de imposto que impacta diretamente no transporte público é o pedágio urbano, né? A apresentação agora há pouco falou do pedágio urbano, né? Conhecendo aí como Congestion Tool. O modelo que mais teve sucesso e que vem demonstrando, quando a gente vê a literatura falando de pedágio urbano, é a questão da cidade de Londres, né? O Congestion Charge do município de Londres, né? Faz lá, a cobrança aí não é pouca, né? A plaquinha que eu coloquei aí é 8 libras, né? Poxa, no caso de nós brasileiros tem que multiplicar quase por 8, né? Para você saber quantos reais que dá isso, né? Infelizmente. Vamos lá, então, fazer uma análise em cima desses impostos destinados. Eu tenho algumas considerações para fazer. Esse tipo de imposto é baseado na perspectiva econômica chamada Second Best Pricing. Qual que é essa metodologia? Já que os economistas neoclássicos acreditam que está difícil chegar no ótimo de Pareto, vão buscar uma segunda melhor possibilidade de cobrar de preço. Então, o que é feito? A gente pega o dono do carro, que ele tem uma série de custos que ele oferece. Porque o dono do carro, por exemplo, ele só paga o quê? Ele paga o combustível, ele paga o carro e ele paga o IPVA para usar a rua, certo? Ele não paga a poluição, ele não paga a poluição sonora, ele não paga o tempo das pessoas que estão presas no congestionamento que o automóvel individual causa. Então, a ideia é você pegar o custo individual causado pelo carro, né, e fazer com que ele pague esse custo social que ele está promovendo. Para mim, parece muito justo. A pessoa paga pelo que ele causa. Mas quais que são os grandes problemas do pedágio urbano? Primeiro problema, o subsídio tem que ser gasto de forma adequada para garantir o seu financiamento. Olha, tem que ser uma aplicação muito bem controlada. Você tem que ter um controle muito forte. E qualquer desenho burocrático muito extenso consome, porque a gente tem custos de transação. No Brasil, a gente tem um problema muito grande, que a gente acredita que é só fazer mais controle. Só que a cada nível de controle a mais que a gente faz, você aumenta o custo de transação. Isso sem contar corrupção, desvio, sem contar nada disso. Vamos imaginar que a gente vive numa sociedade perfeita. Você tem custo de transação. Então, isso dificulta muito que a aplicação seja, de fato, que consiga pagar todo o custo social que o uso individual, custo marginal do carro, causa. Então, eu vejo uma grande dificuldade. O segundo, que para mim é o mais complexo da coisa, é que nós temos um problema de elasticidade cruzada baixa. O que é isso? Londres, vamos pegar a cidade de Londres, então. A cidade de Londres, ano passado o Grupo Ópera Urbana tem uma parceria aí com a College London, e ano passado nós tivemos, até veio aqui no seminário, o professor responsável, o Nick Tyler, nossa, valeu, fugiu, o professor Nick Tyler veio e, numa apresentação que ele fez para alguns alunos lá na UNB, ele falou o seguinte: eu não preciso em Londres andar mais do que 300 metros, que eu tenho acesso à mobilidade urbana. Na hora, a pergunta que veio na minha cabeça foi o seguinte: cara,
O The Tube, né, que é o metrô de Londres, é o metrô mais extenso do mundo. O cara não anda nem 300 quilômetros. Por que então que precisa de pedágio urbano? Se o sistema de transporte lá é fantástico, por que tem que pedagiar o carro? Porque as pessoas ainda, mesmo com um sistema fantástico, vão preferir o carro. Eu acho que só quando a gente, para substituir o carro, só aquele sistema lá do Guerra das Estrelas, da transposição assim, porque é muito cômodo, o carro tem uma utilidade marginal muito grande, ele satisfaz muito a pessoa. Isso é difícil, então a gente tem que fazer uma tarifação muito alta para você inibir a pessoa. Agora, um problema que foi discutido nessa conferência que eu fui agora em Roma. Essa conferência era específica sobre transporte de cargas dentro da cidade. Olha que interessante. A gente fala de pedágio urbano, a gente fala do carro. Mas pedágio urbano também impacta no caminhão da Coca-Cola que vai entregar a Coca-Cola no supermercado. Esse preço do pedágio vai impactar no preço da Coca-Cola. Vai impactar no preço de uma série de produtos da sociedade. E o grande problema é o seguinte, se a empresa que oferece esse produto for grande, para ela está tranquilo. Ela está no mercado oligopolista, então ela transfere o preço. Mas os donos das lojas estão justamente no mercado oligopsonolista. Então, é um oligopsônio. Você não tem condição de segurar isso daí ou repassar para o seu cliente, porque você pode perder o cliente. Então, vai fazer com que você tenha aumento de preços de produtos na região. E isso é muito ruim para a economia. Aumento de preço significa que a moeda está desvalorizando. Ok, vamos agora falar do Land Value Capture, que é o valor específico capturado. A professora Francesca Meda, tudo bem? A professora Francesca Meda, ela apresenta 3 tipos, ela conseguiu sistematizar 3 formas de capturar o valor da propriedade em favor da mobilidade urbana. Então, é a taxa de melhoria, Betterment Tax. O que é isso? Você tem um imóvel. Eu coloquei uma estação do metrô, aquele imóvel valoriza. Então, aquele aumento de valorização do imóvel, eu consigo mensurar aquela valorização que teve e canalizo aquele valor que ele só aumentou da arrecadação por causa do metrô e canalizo para a manutenção do metrô. No caso que eu queira construir o metrô, eu vou criar um fundo apostando que você vai receber esse dinheiro para pagar depois. Então, você tem uma taxa de incremento, um fundo de taxa incremental. Então, você cria um fundo acreditando que vai ter um aumento de arrecadação e, com isso, você joga ali para dentro da conta. E a última vai ser o Joint Development Mechanism, que vai ser o quê? Vai ser um mecanismo onde as pessoas locais, junto com a população, junto com o governo, vão bolar a melhor forma de você resolver esse problema. Como que isso acontece? Às vezes existe uma parceria ali da população, você deu um pouco de imposto a mais para fazer uma obra específica com uma contrapartida do governo. Betterment Tax, o melhor exemplo que nós temos é o metrô de Hong Kong, que quando ele começou, 91 quilômetros já conseguiu ser financiado pela taxa de incremento, né? O metrô de Chicago e o metrô de Washington pelo Joint Development Mechanism. Então, nós temos esses mecanismos para capturar. Problema de fazer isso aqui no Brasil. Gente, já é difícil fazer o cálculo do IPTU, já é difícil a gente fazer uma série de arranjos institucionais para conseguir mensurar o valor de fato do imóvel no Brasil. A gente vai ter que rever muito essa questão de tributação de terra. Nós vamos ter que reinventar essa questão tributária para poder a gente conseguir mensurar isso. Porque, infelizmente, os prefeitos veem que o dinheiro está pouco no caixa, é hora da gente rever o nosso plano diretor, é hora da gente rever o valor dos imóveis, só pensando em você jogar o valor ali dentro da conta do Tesouro Municipal para pagar a conta que pode estar em déficit, alguma coisa do gênero. Isso acontece muito, infelizmente. Por fim, as operações urbanas consorciadas. As operações urbanas consorciadas, você faz o quê? Você pega o valor de terra, você pega a terra ali e você promove um aumento de terra. Isso daí é um aumento de solo criado que nós chamamos. Mas você pode, acima daquele solo criado, você vender essa capacidade de você extrapolar o plano diretor e você transforma essa potencialidade nessa outorga generosa do direito de consumir em títulos, que são o que nós chamamos de CEPACs.
né, eles vão ser securitizados e vendidos lá através de um controle vai para a Bolsa de Valores, vai para o mercado de futuros, certo? Exemplos que nós temos de operações urbanas consorciadas. Vamos falar do primeiro e do mais importante, do que eu acho que é referência e que os atuais se perderam um pouco, que é o caso da Inglaterra, o caso de Docklands. Qual que é a questão de Docklands? Foi criada uma empresa privada para fazer o controle disso e conseguiu, pasmem, colocar muito mais dinheiro privado do que público dentro. Então, realmente conseguiu fazer uma captura de fato de valor, trazer valor para o projeto que precisava se fazer. E olha só, e é um projeto que foi muito criticado, porque ele foi implementado no governo Margaret Thatcher, foi tido como o projeto mais liberal que a Margaret Thatcher propôs, e olha só o que um projeto liberal fez com a cidade. E tem gente que ainda quer pensar em liberalismo no Brasil, cara. Olha aí, olha o que eles fizeram, né? Olha, pegaram tudo sucateado e realmente transformaram aquela região, lembrando que com muito mais dinheiro privado do que público, né? Houve uma gestão muito forte nesse projeto para fazer isso. No Brasil, São Paulo teve várias operações urbanas consorciadas. E recentemente nós tivemos a operação urbana consorciada do Porto Maravilha, né, que teve, diferente das operações urbanas consorciadas de São Paulo, teve um foco bem interessante em mobilidade urbana. Então, para o Porto Maravilha, nós tivemos várias tentativas de atender a mobilidade ali da cidade. Vamos para a parte das críticas. Primeira coisa, São Paulo, você fez a operação urbana consorciada em região, por exemplo, Docklands pegou uma região que estava no meio, estava ali na cidade, estava perdida, ninguém queria aquilo e revitalizou. A ideia é revitalizar. Foi o que Portugal fez lá para construir o Parque Expo, para o Expo 98, foi o que Barcelona fez para as Olimpíadas de 92, com as novas centralidades, mas São Paulo fez em regiões que já estavam em franca expansão. Então, você antecipou uma situação de receber um dinheiro da expansão imobiliária. Então, não foi revitalização. O governo pegou o vácuo do crescimento imobiliário que teríamos ali. Agora, eu quero chamar uma atenção para o Porto Maravilha. O estudo de viabilidade falou que cada CEPAC deveria ser vendida, no mínimo, por R$400, certo? Então, houve um primeiro lançamento de CEPAC, que foi um sucesso, né? E você teve um lote único que foi fechado no valor de 545. Com a Caixa Econômica ajudando, até eu consigo transformar um empreendimento em um sucesso, né? Olha só, você conseguiu emitir esse valor aí enorme de CEPACs, arrecadou 3,5 bilhões de reais, mas isso não foi para o mercado. Você não sabe o que o mercado está pensando aqui. Você teve uma distorção de mercado causada por um investimento muito grande do governo, num projeto que a gente não sabe muito bem se vai dar certo ou não, que infelizmente está demonstrando que, por causa da crise imobiliária que nós estamos vendo, vai ser muito difícil a Caixa Econômica vender esses CEPACs no valor que ela, olha interessante, comprou até mais alto do que o projeto de viabilidade econômica previu. E o que nós estamos tendo? Olha só para vocês verem a diferença, para não dizer que é muito exagero mesmo. Em 2012 foi feita uma nova emissão de CEPACs e não venderam quase nada de CEPACs. Por quê? Porque isso aqui foi para o mercado e o mercado não acreditou no projeto. Adriano, mas de onde vem o dinheiro que a Caixa Econômica colocou? Infelizmente, a parte triste que eu tenho para dizer para você é essa. Ela veio lá do seu FGTS. Se está tendo uma perda de valorização de imóveis, as CEPACs do Porto Maravilha deveriam ser vendidas em 15 anos e já há uma nova negociação para serem vendidas em 25 anos. Eu não vou falar bolha imobiliária, porque isso é uma questão técnica. Tem gente que fala a mesma coisa e diz, isso não é bolha, mas fala algo que parece bolha. Então, não vou entrar no mérito de discutir o que é bolha imobiliária ou não. Mas é fato, os imóveis estão perdendo valor. A Caixa Econômica vai ter que vender essas CEPACs por um valor muito menor do que ela adquiriu. E aí, meu amigo, infelizmente, o dinheiro do FGTS virou fumaça. Infelizmente. Bem, apresentado esses modelos de financiamento para as cidades, vamos pensar também, agora vamos olhar para o outro lado, financiamentos novos que estão surgindo, ideias de investimentos que estão surgindo no Brasil, nós temos ali os novos mecanismos de atração, de investimentos de infraestrutura que acontecem no Brasil. Hoje nós temos uma modalidade muito interessante, que é a debêntures
de infraestrutura, ou chamada de debênture incentivada. Por que incentivada? Porque a pessoa não paga imposto de renda. Cara, não pagar imposto de renda numa aplicação de debêntures no Brasil é um negócio da China. Por quê? Porque o investidor normal paga 27%. Você não vai pagar nada de imposto de renda em cima disso. Então, houve uma emissão, né, a emissão desses títulos aí, dessas debêntures. E o que acontece? Veja aí aeroportos. Aeroportos, 1,2 bilhões foi... Com quanto? Eu não entendo de aeroporto. Quanto que precisa para fazer um aeroporto? Acho que, né, 1,2 bilhões não dá para fazer muito aeroporto, né? Não dá para fazer muita coisa. Então, realmente, foi muito frustrado. Por que isso foi frustrado? Porque, infelizmente, esse mercado no Brasil não tem mercado secundário. Emissão de debêntures, você precisa de um mercado secundário para incentivar a busca dessas debêntures. Pessoas que querem comprar essas debêntures para fazer aplicação com essas debêntures. Como isso não existe no Brasil, o projeto foi realmente, eu acredito que, infelizmente, ele não vai alcançar um sucesso que a gente espera. Então, vamos fazer o seguinte, apresentadas essas ideias de como são financiadas a mobilidade urbana e infraestrutura no mundo, vamos fazer um momento de reflexão. Olha só, eu acho que o grande problema está, um levantamento meu, uma ideia minha, você fazer um pacote pronto. Você vê hoje as obras são assim, o governo já entrega tudo pronto, fala até a TIR, que para mim é um crime você já definir TIR de projeto. TIR é resultado operacional. Se é resultado operacional, como é que ele pode ser definido antes da licitação acontecer? Então o pacote é fechado, é pronto, está ali, ó, amarrado, e infelizmente quem vai se aproximar disso são empresas oportunistas, porque vê que existe uma série de riscos que o governo vai ter que assumir. Então basta fazer um projeto que lá na frente não bata, que o governo vai assumir o risco. Eu estava acompanhando pelo E-Democracia, infelizmente eu não pude vir, mas infelizmente eu acompanhei muitas pessoas aqui falando da saudade das empresas, do poder das empresas públicas, o problema do Brasil, as empresas públicas. Gente, infelizmente não é Brasil, infelizmente as empresas públicas sofrem de handshake, né? Infelizmente existe essa questão de você ter um poder financeiro que interfere na decisão do político. Esse dia me perguntaram, Adriana, qual que é a tradução melhor de handshake? Eu falei assim, a melhor tradução e atual é o tal do pichuleco, né? Então, é isso aí. Se você não entender o que é handshake, é o pichuleco. É justamente isso. Outra coisa que para mim é crucial, os modelos de financiamento não levam em consideração a sintaxe urbana. Eles não pensam de como que a cidade está organicamente existindo, né? Então, isso é uma coisa, assim, muito ruim, porque você meio que constrói um projeto no escuro, porque você não olha para a cidade acontecendo. Então, isso é muito, eu acho que é muito complicado. Os economistas precisam focar mais. Ano que vem, se Deus quiser, minha tese sai, aí vai falar disso um pouco, vamos tentar ver se dá liga isso, mas eu acho que falta essa pegada para a sintaxe urbana. Outra coisa, o pessoal fala muito de participação popular. Desculpa, alguém já participou aqui de alguma reunião de participação popular? Pô, é muito legal, mas depois lá na frente, é muito difícil aquela opinião que a população deu, vai enrolando a população, né? Então, no fundo, eu vejo a participação popular mais como uma massa de manobra, para o governo falar que a população apoiou. Isso é muito ruim. Eu acredito que nós poderíamos apoiar muito mais um sistema de associações de bairros, por exemplo, porque as pessoas ali realmente pensam iguais e você tem uma construção mais voltada para as necessidades individuais das pessoas dentro da sua coletividade. E não a proposta que nós temos hoje, que a coletividade anula os desejos individuais. E isso é horrível para você promover um crescimento urbano ordenado, porque você elimina os desejos das pessoas. Outra coisa que eu falei durante, o custo de cooperação é infinitamente alto, né? O governo ele tem que ser onisciente para realmente dar certo. E outra coisa, bens e serviços públicos, nós temos que entender que eles ainda são bens e serviços. Eles precisam ser geridos com um olhar de mercado, uma visão de mercado. Não adianta a gente achar que, Adriana, mas tem um lado social. Tá, tem um lado social, ele representa um custo e nós precisamos promover um sistema que tenha resultado, né? Só para terminar, vou terminar mesmo, é verdade.
né? O pessoal está pedindo para parar ali urgente. Um exemplo que eu quero dar é o Porto de Roterdã. Eu não entendo nada de porto, tá? Mas uma coisa que eu acho interessante do Porto de Roterdã, 70% é do município e 30% é do governo federal. Eu tive a oportunidade, em 2012, conhecer os gestores do Porto de Roterdã. Eles fizeram uma visita lá em Goiás. Eles foram lá para saber porque que a gente estava mandando a soja para a China e não para eles. Né? E aí o secretário de Ciência e Tecnologia pediu para mim fazer uma apresentação sobre economia para eles. Na verdade, eles estavam malucos e super interessados em saber como é que Goiás fez um porto seco. A gente é gênio, a gente fez um porto seco, sem oceano perto, né? Coisa de gênio, coisa de goiano. Eu sou goiano, mas é difícil, cara, é difícil defender a pátria, é difícil. Pessoal, esses senhores que foram, são senhores de mercado, são pessoas que têm metas para cumprir. O porto é da prefeitura, mas se não bater meta, você está na rua. Né? É um porto que tem a participação forte das empresas, você tem um futuro decidido com muito tempo de antecedência. Olha só o que o representante do Porto de Roterdã no Brasil disse. As metas são traçadas e tem que alcançar. E quando terminou lá a apresentação, eu fui conversar com o pessoal do Porto de Roterdã, eu falei assim, e como é que está aí esse negócio de Singapura passar vocês? Os caras, nossa, ferrou com as nossas metas, nossa, nós estamos sem dormir e tal. Né? Eu acho que isso não acontece, infelizmente, nas empresas públicas. Né? Não tem esse tipo de preocupação. Não por uma questão de ser público. Eu vejo que é muito mais esse paradigma de nós temos que ter uma gestão de mercado. Né? E para isso, eu queria terminar com a frase de um economista que eu admiro muito, que é o Mises. O Mises ele tem a seguinte frase: na economia de mercado não há outro meio de adquirir e preservar a riqueza a não ser fornecendo às massas o que elas querem da maneira melhor e mais barata possível. E é incrível como nós acreditamos que o transporte não pode ter essa visão de mercado para poder oferecer para as massas um transporte barato e da melhor forma possível. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aí os meus contatos. Boa tarde. Agradeço ao professor Adriano pela apresentação. Faremos, neste momento, um intervalo para o coffee break. Em 20 minutos.